Bem-vindos a mais um programa, mais um episódio aqui no nosso canal OT Play TV, o canal de streaming do grupo O Timoneiro de Comunicação. Hoje mais um programa da nossa playlist, da nossa série Empresas e Negócios, onde contamos cases sobre empresas, sobre empresários e também falamos sobre questões do universo corporativo, como é o caso de hoje. Então, se é a primeira vez que está chegando aqui no nosso canal, aproveita para te inscrever e também apertar aí no sininho que tem do lado do botão de inscrição, porque todo conteúdo novo que chegar, que a gente publicar, tu recebe uma notificação na tela do teu celular ou na tela do teu e-mail para não perder nada. Agora está chegando aí eleições municipais, está chegando muito debate importante, debate político, sabatinas, então tu não pode ficar de fora, tem que ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade. Meu nome é Vanderlei Dutra, estamos no estúdio centro do Grupo O Timoneiro, que fica junto à redação do Jornal O Timoneiro, que essa semana completa 58 anos de história. Eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial para mim, uma grande amiga de longa data, que é inspiração para mim na área da comunicação, da palestra, e que eu fico muito feliz de poder falar de assuntos tão caros para mim também, e tenho certeza que para ti, como a gente vai falar hoje, que é a Semadar Marques. Muito bem-vindo, obrigado pela visita. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo. Tu também é uma inspiração para mim, eu estou achando o máximo o trabalho que tu tem feito, o trabalho que tu fez agora na época das enchentes, foi sensacional, informando, né, trazendo informação lá na ponta, e isso foi muito importante para todas as pessoas aqui em Canoas, em Porto Alegre, a gente lá em Porto Alegre acompanhou contigo todo o drama que você estava passando aqui. Então, é um prazer para mim estar aqui contigo hoje. Legal, muito bom. Semadar, que é administradora, palestrante, escritora especialista em construção de ambientes colaborativos e lançou há pouco tempo esse livro que vocês estão vendo aqui quando aparece ela, que é a Colaboração, a Única Solução, como fazer emergir a inteligência coletiva que traz resultados sustentáveis. Quero começar te perguntando sobre essa experiência. Escrever e publicar um livro, porque tu já é palestrante há muito tempo, trabalha internamente em corporações, instituições há muito tempo e está publicando um livro agora. Foi um filhinho assim que nasceu, demorou para nascer, como é que foi a gestação e como é que é essa experiência? É um processo, né? O livro demorou mais ou menos uns 7 anos para ficar pronto. Até eu reunir todo o meu material, até eu conseguir direcionar com as experiências que eu gostaria de ter colocado assim, dentro do livro, né? Eu trago muitas experiências, muito dia a dia, muitas coisas que eu vivenciei na prática e que eu vi, assim, locais em que havia muita insalubridade emocional, as pessoas em sofrimento emocional pela falta da colaboração. Começou a ficar muito claro para mim o fato de que não ter colaboração é sinal de sofrimento emocional para as pessoas. As pessoas sofrem emocionalmente, a gente normaliza comportamentos abusivos, e isso é muito comum. Então, eu quis trazer um pouco da minha experiência, da minha prática e de tudo aquilo que eu verifiquei em loco com as pessoas, falando com as pessoas através de palestras, através de workshops, através de trabalhos dentro de equipes, para que pudesse se perceber o quão é negativo, quantas coisas ruins traz a falta de colaboração. Deixa eu tentar entender um pouquinho mais sobre isso, porque tu sempre fez muitas palestras e treinamentos no corporativo, tanto empresarial como institucional, né? E é muito normal, né? Sei lá, vamos pensar no institucional, sem que tu precise dizer casos específicos. O gestor, às vezes, tem uma verba para fazer treinamento ou para fazer palestra. Daí, sei lá, vem lá a Semadar com... oferece, eu tenho um treinamento tal que é sobre, de repente, processo colaborativo, ou sobre diversidade, ou sobre equidade nas instituições, e aquele gestor contrata aquilo. Ok, contrata, legal, vai lá, faz um discurso bonito na frente de todos os colaboradores, né? Posa para foto, publica no Instagram, e às vezes não fica nem para ver a palestra e muito menos colocar aquilo em prática. E daí tu deve receber, ao longo desses anos, muito feedback das equipes dizendo assim, legal, bonito, a gente está vendo, mas é que na verdade, na prática, não tem espaço para isso acontecer. Exatamente. É isso? É isso. É isso. E assim, achar que a palestra vai ser a solução mágica. A palestra não é a solução mágica se o gestor maior não compra a ideia, não entende, não tem consciência de que ter uma equipe humanizada, de ter processos humanizados é o que vai trazer o resultado efetivo, vai diminuir o turnover, vai fazer com que as pessoas se sintam psicologicamente seguras, vai fazer com que elas se
percebam parte daquela equipe. Porque tu tá ali, tu passa mais de 8 horas dentro do trabalho, né? Tu passa mais tempo no trabalho do que com a tua família. Então, tu precisa estar em locais em que tu possa te sentir seguro para ser quem tu é. Porque se tu não pode ser quem tu é, se tu tem medo de dar as tuas ideias, se tu tem qualquer tipo de medo, né? Seja da tua sexualidade, do teu gênero, que acontece muito masculinidade tóxica dentro das empresas, né? Se tu tem medo de falar o que tu pensa, tu acaba te inibindo de alguma forma, e as ideias se inibem. E vamos falar sobre isso, sobre essa liderança, a importância da liderança, né? Tem uma coisa normal, infelizmente, acontece muito, dentro das instituições e corporações como um todo, que é fazer uma fotografia para o externo, mas no interno agir de uma forma diferente. Então, sei lá, vamos lá, a nossa empresa tem metade mulheres e metade homens. Bem, isso não quer dizer nada, dependendo de onde estas mulheres estiverem dentro da empresa, o que elas tiverem, se ela tem voz, se não tem voz, um monte de coisa. Mesma coisa da questão de gênero, né, e tantas outras. Então, assim, tem muita maquiagem, né? Tem muito o externo e o interno. Muita. E tem muito planejamento estratégico com missão, visão e valores que fica bonitinho na parede, mas quando vai para a prática tu não tem aqueles valores. Os valores, eles são de cobrança, de apontamento de erros, de perseguição e principalmente perseguição com mulheres, né? Diminuição da voz da mulher, normalização de situações de abuso com mulher, normalização de não dar espaço para que as mulheres ocupem lugares de liderança, porque a mulher, os espaços em que as mulheres elas têm uma equidade na liderança, já é comprovado que eles se desenvolvem de uma maneira mais justa e sustentável, porque tu sente dentro da instituição um conforto, porque as mulheres elas têm espaço, né? Tu tem uma justiça, tu tem uma equidade, então aquilo traz um ambiente mais cooperativo e um ambiente de confiança, onde as pessoas confiam uma nas outras. Quando a gente está falando desses processos colaborativos, a gente não está dizendo que aquela pessoa que é a líder ou que é o chefe vai deixar de ser, né? Não. Ela não é uma coisa onde ninguém manda ou ninguém toma a palavra final, né? Isso também passa muito pelo processo de formação da liderança, porque esse líder, e daí não é o chefe, o líder, ele tem que emocionalmente ser uma pessoa segura também e não se sentir ameaçada. Correto? Isso é muito importante o que está falando, Vanderlei. Porque o que mais acontece são as lideranças que deixam que a sua insegurança não deixe que os seus liderados floresçam. Porque eu tenho medo que tu dê as melhores ideias, que as tuas ideias sejam melhores que as minhas e que tu vai aparecer mais do que eu. A gente precisa trabalhar a insegurança dos líderes, e todo líder tem alguma insegurança, porque líder não é perfeito, né? Todos nós temos pontos a melhorar, a crescer, né? A evoluir, a entender. Então, trabalhar o autoconhecimento do líder é trabalhar uma equipe coesa, é uma equipe que vai ter espaço para crescer, vai ter espaço para dar suas ideias. Quantas vezes tu já não participaste de uma reunião onde tu deu uma boa ideia e a pessoa se incomodou com a tua ideia? Ou ela invalidou a tua ideia? Porque aquela ideia era boa, mas incomodava o líder. Não foi ela que deu, né? Não foi ela que deu. Então, aí ela precisa te abafar. E o líder que precisa abafar, ele não tem uma boa equipe. Porque para a tua equipe andar como uma engrenagem, como é que tu vai abafar, né, as melhores ideias? Tu vai abafar a inovação, tu vai abafar o melhoramento dos fluxos, tu vai abafar o andamento do trabalho. Só que os líderes precisam perceber isso. Porque eles precisam entender, né, que liderar é dar espaço. E não é uma falta de regras. É como um pai, né? Eu gosto muito do conceito do Daniel Goleman, que ele fala que o líder é o pai da equipe. Então, assim como numa família, o pai, se ele for autoritário, ele vai causar medo na família, na mulher, nos filhos, vai ficar todo mundo inibido, né? E todo mundo vai ter medo de falar o que pensa. Mas se ele for um pai que conversa, que dá espaço para os filhos conversar, que orienta, mas que dá limites, a família vai florescer juntos, né? A família vai crescer. Todo mundo vai ter a possibilidade de crescimento. Então é isso, quando tu tá numa equipe, tu tem que pensar que tu
tem que dar regras, que tu tem que dar limites, mas tu tem que conversar com diálogo, com respeito, com a empatia, com a reciprocidade. O que acontece muito é a liderança pedir reciprocidade, querer que tu te mate trabalhando, querer que tu faça, e não te dá uma reciprocidade. Não ter respeito por ti, não confiar em ti. Eu preciso confiar em ti, te mostrar o quanto o teu trabalho é importante, mostrar o quanto eu confio no teu trabalho para que haja uma relação de confiança. E assim a gente se fortalece como equipe. E é isso que é o ambiente psicologicamente seguro que se fala. Uhum. Né? Que a gente fala, busca esses ambientes, mas são ambientes de reciprocidade, de respeito mútuo. Perfeito. Essa relação com a família é muito didática, né? Porque quem tem filho pequeno sabe que se tu... eu vou dar o exemplo das minhas, né? A minha de 10 anos, a Giovana, ela é muito criativa. E como a gente reforça isso nela de ser criativa, a Rafaela, que tem 8, começou a ficar com receio sempre de fazer um desenho, de fazer alguma coisa, porque e quando ela tem alguma tarefa, ela diz, eu preciso da ajuda da minha irmã, porque ela que é criativa não tem criatividade. E ela começa a reforçar isso nela, de que ela não tem, com medo de fazer, com medo de falhar. Né? E isso numa equipe também acontece, né? Se tu não der esse espaço seguro para que a pessoa faça, a inovação ela não floresce, né? Não. A pessoa tem que ter segurança de arriscar e errar. Né? E tu fala muito disso sobre isso, sobre inovação não ser um processo técnico, tecnológico, mas um processo humano de uma equipe. Isso? Exato. Um processo de troca de ideias. As pessoas têm que estar tranquilas para trocar ideias, e quando eu falo trocar ideias, é tu me dar as tuas ideias e eu acolher elas, e eu respeitar elas, e eu validar. Muitas vezes o que acontece, as pessoas ficam inibidas de dar suas ideias porque elas não são validadas, porque elas não são respeitadas, e isso faz com que tu fique com medo de falar o que tu pensa. O líder é o cara que vai dar autoestima para que as pessoas tenham segurança. E se eu não consigo desenhar bem, se eu não sou boa nisso, eu sou boa noutra habilidade, eu tenho outra competência. Né? Eu não acredito muito no desenvolvimento daquelas competências que tu não tem. Eu acho que a gente tem que reforçar aquelas competências que tu já tem. Né? Porque todos nós temos muitas competências maravilhosas, muitas coisas que precisam ser investigadas, e muitas vezes por baixa autoestima, por medo, por insegurança, eu acabo soterrando essas competências. E se eu pego um líder que não está acostumado a trabalhar a si próprio, ele vai precisar me diminuir para se sentir forte. E vai acabar soterrando as minhas competências positivas. E esse líder que, de repente, não tem essa competência, às vezes não tem a competência técnica tão alta e se sente inseguro por isso, né? Exato. Como é que esse líder pode trabalhar emocionalmente para fazer essa gestão das suas potências, né, dos seus talentos, de forma que ele deixe as pessoas trabalharem a sua criatividade, colocarem para fora, mas que ele não perca também o papel de autoridade ou de liderança de dizer não, sim, né? Como é que ele faz esse processo? Eu acho que a primeira coisa é tu ter consciência do impacto das tuas palavras nas pessoas. Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm consciência do impacto das suas palavras na sua equipe. Então, tudo que o líder fala, ele é muito importante para as pessoas da equipe. As pessoas, elas validam, elas sentem, elas levam para o coração, como se diz. Então, a gente tem que ter consciência disso. Fazer com que as pessoas se sintam bem e confortáveis nos seus postos de trabalho. O que acontece? Se eu sou uma pessoa insegura, se eu tenho medo que a equipe brilhe mais do que eu vou ter muita dificuldade nisso. Então, eu tenho que olhar para a minha insegurança. Da onde vem esse medo? Da onde vem esse medo que as pessoas se destaquem e eu não? Por que eu não estou vendo o meu valor? Eu também tenho competências. Eu posso não ter competências técnicas, mas eu tenho outras competências que é por isso que eu estou aqui nesse cargo. E eu preciso resgatar essas competências. É sempre olhando para si, para a sua autoestima, para suas competências, para os seus medos, para as suas inseguranças, para que eu possa estar no grupo de uma maneira positiva e não de uma maneira tirar a autoestima das pessoas. E do ponto de vista do liderado? Estou numa empresa, estou numa instituição onde eu estou tentando, não está acontecendo. Qual é o limite da pessoa entender que de repente não vai conseguir, né? O que ela tem que procurar fazer para procurar um ambiente melhor, tanto ali ou, olha, de repente, né, tem que procurar outro lugar, porque às vezes é isso, né? Às vezes tem que procurar outro lugar.
Olha, Wanderlei, eu acho que a primeira coisa é a gente não pode normalizar comportamentos abusivos. E é uma coisa que muitas vezes a gente normaliza por medo. Porque como a gente está numa sociedade que não valorizou uma educação emocional que nos permitisse a dar limites saudáveis, então a gente vai para as instituições às vezes e normaliza comportamentos abusivos. Normaliza a líder que grita, que manda tu calar a boca, que não valoriza o teu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que é inaceitável hoje em dia. A gente não pode mais aceitar. E, infelizmente, ainda muitas pessoas aceitam. Muitas pessoas ficam quietas, engolem, fazem cara de paisagem. Por quê? Por medo. E eu acho que esse é o primeiro passo para tu te valorizar como um profissional. Para que as pessoas te respeitem, tu tem que te respeitar primeiramente. Então, se tu tá num espaço, eu sempre digo, tu tá num espaço em que é tóxico, começa valorizando e não aceitando comportamento abusivo, seja do Papa. Uma coisa que eu sempre digo, quando tu exige respeito, tu nunca vai ter um contraponto. Quando tu diz, olha só, assim tu não pode falar comigo, tu nunca vai ter um contraponto. Porque a pessoa vai perceber de alguma forma que ela está sendo abusiva. E aí sim, partir para uma outra trajetória, buscar uma outra colocação, porque isso depende da gente. Isso é nossa responsabilidade. Se a gente está num ambiente tóxico que é abusivo, a gente precisa dar um basta e ir adiante e buscar um novo lugar. Mas está muito pela tua própria valorização como profissional. Quando tu te valoriza, quando tu percebe o teu valor, as pessoas não fazem isso contigo. Né? E que tu consegue te posicionar a ponto de buscar ambientes que vão te valorizar, que vão te respeitar. Isso está totalmente interligado com a tua vida como um todo, porque o que tu é fora do ambiente de trabalho, tu reflete no teu trabalho, exatamente. E o que tu é no teu trabalho reflete fora também, exatamente. Né? Então vai ter repercussão em todas as tuas relações, né? Relacionamento abusivo com homem e mulher, ou com amigos, ou com pai e mãe, é a mesma coisa. Tu tem que te posicionar e dar limites saudáveis, para que as pessoas não invadam o teu espaço. Isso tudo cada vez mais a gente entende o quanto importante isso é, porque a gente passa muito tempo trabalhando, né? E isso diz totalmente como é a qualidade de vida, né? Não tem a ver só com salário, é qualidade de vida. Quanta gente, eu só trabalho 6 horas, mas aquelas 6 horas são tão pesadas, me fazem tão mal, que quando eu vou para casa, até a hora de dormir, eu só penso naquilo, né? E fico remoendo o que está acontecendo, ou seja, aquilo está te impactando de uma forma negativa por muito mais tempo na tua vida toda. Tá, né? Te adoecendo. Tá te adoecendo. Isso tudo tem a ver com a letrinha G de algo que para muitos aqui ainda é novo, que é o ISD, né? Caiu, principalmente na pandemia, assim, como uma moda, né, no mundo corporativo, no mundo empresarial, porque as empresas no mundo que tinham práticas ISD foram as que tiveram mais resiliência para enfrentar a crise do coronavírus, da pandemia, por exemplo, né? Porque elas tinham políticas internas e processos que estão dentro dessa sigla ISD. O que é esse ISD? ISD, na verdade, foi uma sigla definida pelo mundo corporativo, que é Environment, Social and Governance. Ambiental, social e governança. São critérios que foram definidos para atender aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os ODS. Os ODS, os 17 ODS, que foram definidos num pacto global para que a gente possa sobreviver no planeta. Grandes líderes se juntaram para que a gente pudesse definir metas, né, objetivos a serem alcançados pelas grandes corporações, por todas as corporações, para que a gente pudesse se estabelecer, continuar no planeta, porque senão a gente não vai sobreviver como espécie. E uma coisa interessante que na última convenção da ONU, o presidente da ONU disse que se a gente não aprender a colaborar, a gente vai morrer. É colaborar ou morrer. Ou a gente aprende a colaborar uns com os outros, entre pessoas, entre instituições, entre nações, a gente não sobrevive como espécie. Então, é uma questão de sobrevivência.
E esses objetivos que a gente chama, aqui no Brasil a gente chama ESG, eles já foram para o mercado financeiro. Então, as empresas elas estão sendo valoradas no mercado financeiro de acordo com o alcance desses critérios ESG. Então, as empresas elas estão buscando estabelecer os seus padrões, os seus fluxos de trabalho e colocando políticas para atendimento desses critérios. E o que é muito importante, né? A gente precisa cada vez mais pensar nisso e entender como é que isso se coloca na instituição e como é que isso impacta, né? O impacto dentro da sociedade. Perfeito. E cada vez mais, mesmo aqueles que, de repente, pessoalmente, não concordem com algumas coisas das práticas, as instituições, de alguma maneira, daqui para o futuro vão ter que se adequar, porque, inclusive, todo o dinheiro de financiamento vem carimbado hoje em dia, né? Por quê? Porque os grandes bancos de fomentos viram que as empresas que seguem isso, elas têm mais resiliência, mais sucesso, elas conseguem ultrapassar e ter mais sucesso. Então, eles vão botar o dinheiro nestas empresas e não nas outras que estão, vamos chamar assim, numa economia mais velha, né? Então, mesmo aqueles que tenham alguma dificuldade nesse momento, eles vão ter que se adequar a algum momento, porque se eles quiserem ter acesso a políticas e a dinheiro de financiamento, eles não vão conseguir se eles não estiverem verdadeiramente preocupados com essas práticas, né? Graças a Deus, né, Vanderlei? Se não vai pelo bem, vai pelo dinheiro, vai pelo bolso, né? Pelo menos pelo bolso, né? Porque são empresas que têm práticas mais humanizadas, que percebem a importância do seu papel social na sociedade. Uma marca, ela tem um papel social, porque ela influencia. E ela tem um impacto, uma influência muito grande. Então, ainda bem, né? Graças a Deus que foi comprado pelo mercado financeiro, essa ideia, para que a gente possa ter processos mais humanizados, ter empresas que pensem o social, que entendam essa questão, empresas que valorizem as questões éticas, que saibam a importância de valores humanos e éticos dentro de uma sociedade e que principalmente influenciem a sociedade a ter comportamentos éticos. Né? Eu falo muito sobre isso no livro e eu falo também dessa questão de fazer a sociedade refletir, né? Da importância da instituição fazer com que a sociedade reflita sobre vários paradigmas ultrapassados, vários vieses inconscientes que a gente carrega. Por exemplo, tu chega num supermercado e tu é atendido por uma mulher trans. E como é que tu vai orientar o teu funcionário caso uma pessoa fique ofendida? Né? Tu tem que fazer com que aquela pessoa reflita. Tu tem que dizer aonde que essa pessoa está lhe causando algum mal, essa pessoa deixou de lhe atender de alguma forma, essa pessoa fez alguma coisa errada? Não. Então, por que ela não pode lhe atender? Então, é uma forma de tu fazer com que a sociedade reflita sobre esses preconceitos, né? E tenha uma sociedade mais saudável, tenha uma sociedade mais moral e ética para todos, que tem espaço para todos, né? Com respeito. E isso tudo tem a ver, não só, eu falei de uma parte do financeiro, mas é porque o financeiro está vendo a ponta lá de retorno também, né? Tem a ver também com uma nova sociedade de consumo e de um novo protagonista que está escolhendo o que vai consumir, né? A partir de valores, né? Da cadeia inteira. Então, sei lá, eu vou comprar o suco de uva da Serra, mas de repente já não vou mais comprar daquelas marcas que teve problema de escravidão, de trabalho escravo, ou análogo à escravidão. Então, assim, é o impacto da cadeia inteira, do início até o fim, e cada vez mais, até pelas novas gerações que estão vindo aí, e cada vez mais decisivas na hora de consumir, é um consumo, né, que tem valores envolvidos, né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa boa da gente trabalhar, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão do consumismo exagerado e esse consumo um pouco mais refletido, um pouco mais pensado, vamos dizer assim. Então, a gente está fala aqui no livro da questão de uma nova economia, né? Uma economia com mais consciência, que não foque no lucro exagerado de alguns, mas que foque na relação ganha-ganha de todos.
e que todos os stakeholders que a gente fala da cadeia, eles possam se fortalecer, eles possam também ganhar nesse processo. E isso também impacta num consumidor mais consciente, que vá adquirir produtos que realmente sejam relevantes para ele, mas num conceito de olhar para si, para os seus valores, para os seus desejos e principalmente para as suas necessidades, e não comprar por necessidade emocional não atendida, mas adquirir porque realmente aquilo fortalece, aquilo ali é uma compra importante. E isso é fidelização. A gente vive numa sociedade que está doente. Doente porque a gente cria necessidades em pessoas que causam mais ansiedade. Isso traz mais medo, mais angústia. E aí tu tem uma questão do marketing, né, da ética, de não criar uma necessidade para que as pessoas se sintam diminuídas. Porque as pessoas acham que só aquilo que elas têm, que elas consomem, é que vai dar autoestima para elas. Então, a gente está vivendo um momento de virada de chave, né, em que... hoje eu estava vendo uma propaganda do Boticário, onde a Carolina Dickmann estava sem maquiagem, falando sobre a idade dela, 40 a mais, né? E quantas vezes ela já ouviu que ela estava velha e que ela era muito mais, que ela não era boa bastante por estar envelhecendo. Então, as empresas, as marcas, elas estão se dando conta que não é um lucro pelo lucro. Não adianta a gente só querer lucrar, né? E a gente tem que ter consciência do impacto, mais uma vez, das nossas palavras. Então, a gente precisa entender o quanto falar para o grande público é uma coisa importante, é uma coisa que a gente tem que ter muita responsabilidade. E criar necessidades que as pessoas não têm, cria uma geração de pessoas mal resolvidas, com baixa autoestima, com medo de não serem boas o bastante. Então, o consumo não está na minha autoestima. Minha autoestima não tem que ser pelo consumo. Minha autoestima tem que ser pelas minhas necessidades emocionais, atendidas ou não. Só que a gente não aprende a olhar para as nossas necessidades emocionais, né? A gente não sabe quais são elas. Então, eu gosto muito do conceito do Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, que ele fala que nós temos necessidades emocionais e físicas. As físicas são mais fáceis de entender, mas as emocionais a gente não sabe como atendê-las. Então, a gente acaba criando subterfúgios para atender essas necessidades emocionais não resolvidas. Então, a gente precisa de reconhecimento. A gente vai lá, né, querer ter um carro mais potente, o carro mais caro para poder ser reconhecido. E, na verdade, isso é um subterfúgio. A gente precisa olhar para a nossa necessidade emocional e entender qual a nossa necessidade emocional e suprir ela de uma maneira positiva. As redes sociais, elas aprofundaram esse processo, né? Porque as pessoas acabam vendo esse processo de muita gente feliz e perfeita e quer ter isso, né? Eu sempre indico um documentário que procurando aqui no YouTube vocês vão encontrar, que é O Século do Eu, que foi feito pela BBC de Londres, de muito tempo atrás, em preto e branco ainda, que fala de um sobrinho do Freud, que utilizou as técnicas dele, né, de inconsciente coletivo e tudo, e criou relações públicas e o marketing como a gente conhece hoje nos Estados Unidos. Esse cara, ele criou, eu não vou lembrar o nome dele agora, o que se chama hoje de relações públicas. Ele foi o primeiro, ele é o pai das relações públicas, porque ele pegou essas ideias de inconsciente coletivo, necessidades, o emocional, e criou esse marketing que a gente conhece hoje. Então, as primeiras propagandas, por exemplo, das pessoas sentando num carro, assim, e em vez de falar do carro, era uma atriz de Hollywood que fazia assim, aquela sensação de bem-estar de ter um carro novo e tal, né? Ou foi o primeiro também a levar atores de Hollywood para pousar com fotos com presidentes da República para aumentar a popularidade. Foi o cara que teve por trás da expansão da GM da vida e de grandes marcas. E por causa disso o Freud nunca mais falou com o sobrinho, porque ficou realmente muito indignado que ele utilizou todas as descobertas dele para fazer lucro, fazer dinheiro e fazer isso, vender necessidade, né? Vender produtos a partir de uma necessidade que as pessoas não tinham antes de terem contato com aquele tipo de marketing, né? E a gente vê isso o tempo inteiro, né? E está nos manuais de marketing
virtual, digital, de dizer, tu tem que mostrar para as pessoas que elas precisam muito disso, elas nem sabiam que isso existia, mas quando elas têm contato com o teu produto ou serviço, elas dizem, como é que eu vivi sem isso até hoje, né? E isso é muito perigoso, né? É muito perigoso, porque daí as pessoas estão sempre atrás de uma coisa que nunca vai ter fim. Ela nunca vai se sentir totalmente satisfeita. Exatamente. Né? E então, a tua responsabilidade como marca perante isso, né? Uhum. Porque eu não sou aqui ingênua de dizer que a gente não tem que correr atrás de lucro, porque a gente precisa correr atrás do lucro. Mas a gente precisa de um lucro saudável, que seja saudável para todos, né? E que não gere essa ansiedade, não gere esse medo, não gere essa carência na sociedade, né? A gente precisa, como líder, precisa da autoestima. A empresa também precisa dar autoestima para a sociedade, né? Precisa mostrar para a sociedade o quanto ela tem essa capacidade, né? E tem muito dos líderes e dos liderados de questionar esses paradigmas como um todo, porque nem tudo, né, Samara, que está posto até agora quer dizer que é porque faziam daquele jeito que tem que continuar fazendo, né? Então, assim, nesses ambientes, para tu ter uma inovação, para tu fazer mais, ou às vezes até para tu, não é nem de aumentar os resultados, mas é pelo menos para manter e não perder resultados, tu tem que estar inovando, mudando, e como a sociedade como um todo e essas novas gerações estão sempre questionando os paradigmas atuais e sempre novos aparecendo, no mundo corporativo e institucional, quem não fizer esse questionamento de paradigma também vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. O que a gente fala em ambientes de inovação, a gente fala em ambientes de aprendizagem, né? A gente tem que estar disposto a aprender. O que acontece muitas vezes é que a gente é preso nos nossos paradigmas e não quer questionar eles. Só que quem se impede de questionar paradigmas se impede de crescer. Porque tu sempre vai ter algo para melhorar, para questionar, para aprimorar, né, no teu intelecto, no teu conhecimento. Então, tu tem que estar disposto a questionar. E tu tem que estar disposto a questionar os paradigmas que tu tem a teu respeito, porque a gente tem muitos paradigmas negativos a nosso respeito. Tem uns que são maravilhosos, que são fortes, que são empoderadores, mas tem outros que são péssimos. E a gente tem que questionar. Se a gente quiser crescer num processo terapêutico, é isso que tu faz. Tu questiona os teus paradigmas negativos a teu respeito, para tu poder ir adiante. Na empresa, no dia a dia, a mesma coisa. Quando tu vai pensar em fluxo de trabalho, tu precisa te questionar se aquele fluxo está realmente te trazendo o resultado que tu precisa. Tu precisa aprender, querer aprender, né? Querer crescer, querer sair do lugar. E isso é a base da inovação. Quando tu está disposto. Então, o que a gente fala? Eu falo bastante disso no livro. Da importância de tu fomentar isso dentro de uma instituição, de uma empresa, de tu fomentar esse ambiente de aprendizagem. Porque se tu não fomenta, se tu como líder não te abre a esse questionamento, as pessoas que trabalham contigo não vão se abrir. Tu precisa ter a responsabilidade, a consciência que está no teu papel, na tua mão, abrir espaço para esse questionamento. Para que as pessoas possam, tu poder ser questionado e as pessoas também queiram abrir esse questionamento, querer questionar isso, tu vai estar fomentando um ambiente de aprendizagem, onde as pessoas estejam dispostas a aprender. Um dos maiores paradigmas, e que é algo que a gente tem que trabalhar e que muitas pessoas ainda não entenderam, é a diversidade. O que é ser diverso? Né? A diversidade não é ter um board lá, um número que vai dizer tem tantas mulheres, tantos homens, tantas pessoas brancas, negras, latinas. Não é só isso, também faz parte, né? Mas a diversidade está falando de um processo de diversidade e de visão de mundo também, né? A gente precisa incluir. A gente trazer as pessoas, não adianta só, por exemplo, se tu contrata uma pessoa 50 a mais, né, um sênior, e traz para dentro da tua empresa, mas se tu coloca ele para ser office boy, tu não está olhando para a competência que ele tem para te entregar. Tu está apenas cumprindo um número. Ou se tu traz um número X de mulheres para dentro da tua empresa, mas se tu não dá espaço para que elas sejam líderes, tu não dá espaço para que elas possam crescer na carreira delas, tu está só cumprindo um papel. Está só fazendo algo, como a gente diz para inglês ver. Então, a gente precisa incluir as pessoas. E a inclusão passa pelo respeito à competência de cada um. O que cada um tem para entregar, olhar para isso. Isso tu tem uma empresa mais humana. E quando tu faz isso, quando tu inclui as pessoas e
te preocupa em fazer da tua empresa um fiel retrato da sociedade, dando espaço e respeitando a competência de cada um, tu está fortalecendo o teu ambiente de confiança, tu está fortalecendo o teu espaço colaborativo. Por quê? Porque as pessoas ao redor também vão se sentir respeitadas. Porque elas, dentro delas, nos seus valores humanos, elas vão olhar para o lado e vão ver, poxa, minha empresa, ela respeita o outro na sua profundidade. Isso cria um clima de lealdade. Isso cria um clima de respeito mútuo. E isso é muito fortalecedor. Isso faz com que as pessoas se sintam felizes de estar naquele lugar. Legal, bacana. Vou pedir para que tu diga quais são onde é que o pessoal encontra o teu conteúdo. Enquanto isso, quero dizer assim, ó, a colaboração, a única solução, o link para tu encontrar, a gente vai colocar aqui na descrição desse episódio, tá? Então, ali tem venda virtual? Dá para encontrar ou é só venda física? Virtual e física. Então tá. Então vai ter o link aí e também vai ter o perfil da Semadar, mas por favor, diz pra gente onde é que o pessoal encontra o livro, além do link que a gente vai colocar, e como é que acompanha os teus conteúdos? Tem algum canal digital, teu perfil? Sim, eu tenho meu LinkedIn, Semadar Marques, eu tenho meu Instagram, @semadar_marques, tenho o @colaboracão_asolucão, também no Instagram, e o meu site, www.semadarmarques.com.br. E o livro, ele está disponível nas grandes livrarias de todo o Brasil e na Amazon. Geralmente as pessoas compram na Amazon, mas em qualquer outra livraria virtual vocês acham. Tem nas Americanas, tem no Ponto Frio, tem nas livrarias também, Livraria Vila, Livraria Martins Fontes, em São Paulo. Todas essas têm também sites, né? Dá para adquirir pelo site. Então não vai ser por falta de acesso que vai ficar sem ter a colaboração, a única solução. Não, tem bastante, tem muitos pontos de venda, graças a Deus. Semadar, quero te agradecer muito por ter vindo até aqui bater esse papo com a gente. Acho que vai ter que voltar mais vezes, tá? Pode me Porque chamar o papo fluiu sempre. bem, funcionou bem. Ó, passamos aqui um tempão conversando, nem parece que a gente fluiu esse papo com tanto tempo, porque passou rapidão, Passou né? voando, Foi muito tranquilo. Então, por favor, volte mais vezes. Vamos voltar a conversar. Vai ser um prazer. Pode me chamar que eu venho. Então tá certo. Foi mais um episódio do Empresas e Negócios aqui no canal AT Play TV. Aproveita que tá passando aí, te inscreve, aperta na sinetinha e até a próxima. Tchau.